Sejam bem-vindos, meus amigos, meus queridos parceiros, parceiras, aficionados, fãs da literatura. Eu sou o professor Pablo Jamil, que hoje estou aqui com meu grande amigo, mestre, Sidney Martins. Estamos começando um projeto que promete ser bastante longevo, um projeto que promete ser longo e interessante, que é o projeto Os Literatos. Sidney, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto? Dá boa tarde, bom dia, bom qualquer coisa pra galera e manda. Boa tarde, meus amores. Tem gente que tá vendo agora, mas tem gente que vai ver só de noite, tem gente que vai ver outro dia. Boa madrugada, bom dia, tudo aí. Aqui não é um momento de aula, tá? Cuidado. Eu tô vindo para uma aula específica de um assunto nichado. Não. Aqui é um bate-papo sobre literatura, até porque literatura é algo que é para apreciar e não necessariamente para você levar como uma obrigação. E esse momento vai ser para ampliar repertório cultural. Falamos tanto em nossas aulas que é importante ampliar o repertório cultural para que você aumente a sua capacidade interpretativa. Aqui está um momento de deleite para que você possa simplesmente apreciar. Outra coisa legal, né, de falar é assim, qual foi a intenção de vocês, rapaziada maluca, de começar um podcast sobre literatura? Bem, é o seguinte, há algum tempo eu já trabalho com fomento à leitura, incentivo à leitura, certo? Eu tenho um projeto aqui, que é um projeto meio loucão, que funciona assim, chama-se Livro Encontrado. Eu fiz um desbaste de livros na minha biblioteca, aí eu vi livros que eu já havia lido, que eu não leria mais, e eu resolvi colar um adesivo na capa de cada livro que tem a seguinte mensagem: parabéns, você me encontrou. Eu faço parte do projeto Livro Encontrado do professor Pablo Jamil, que assim, leve esse livro para sua casa, leia e ao terminar de ler, abandone-o num local público para que outras pessoas também possam ler. Então eu já estava fazendo isso. Só que mesmo fazendo esse projeto e vendo se a galera gosta disso e tudo mais, você nota que ainda assim as pessoas têm dificuldade porque parece que elas têm uma trava em relação à literatura. Então, a ideia que brotou foi, como é que a gente pode fazer para pegar texto literário e desvendar para os alunos de forma que eles gostem de ler? E aí a ideia que eu tive foi, eu preciso chamar um amigo, uma pessoa de quem eu gosto, em quem eu confio e que tem leitura para que a gente consiga discutir isso. E foi aí que eu convidei o Sidney para a gente começar esse projeto, que é evidente, você vai ajudar, certo? De alguma forma você vai conseguir ajudar, seja deixando seu like, marcando os amigos, compartilhando o vídeo. Em primeiro lugar, seguindo o Sidney, se você ainda não segue. Eu vou deixar você se apresentar depois mais propriamente, tá? Não vou fazer essas honras, porque você fala melhor do que eu nesse caso. E, de alguma forma, você vai nos ajudar. Se você quiser falar assim, Pablo, eu sou livreiro aqui na casa do Caralho Estão e eu queria doar uns livros para vocês distribuírem para a galera. Eu te passo meu endereço, você manda uma caralhada de livros e a gente vai doar. Se você disser, Pablo, eu tenho uma escola aqui no Caixa Prego e gostaria de que vocês viessem dar uma palestra, a gente vai, entendeu? Tudo para fazer o povo aprender a gostar de ler. Agora, vamos ao momento das apresentações para quem não conhece. Sidney, por gentileza, diga quem é você. Bem, meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa, já trabalhei muito com literatura no início da minha carreira e tive que migrar para o mundo da gramática porque, infelizmente, ou felizmente, aí não sei, né? Era o que dava mais dinheiro, né, Pablo? Claro. E outra, o público foi mudando muito e a galera passou a não levar tão a sério aquele universo da literatura. Parecia que eu estava falando um monte de besteira e eles não davam a devida atenção. Quando eu entrava com a aula de gramática, que é muito mais fácil de produzir, por sinal, a literatura é, sem sombra de dúvidas, uma forma de conhecimento muito complexa, então não é para qualquer um. Claro. Não é para qualquer um. E a gramática é muito tranquila. Só que os cursos e as escolas acabavam valorizando muito mais financeiramente esse universo da gramática. O cenário do concurso público valoriza muito mais isso e eu acabei migrando e fui automaticamente me afastando desse universo da literatura. Tanto que esse projeto aqui
por mais que o Pablo já esteja pensando nele há muito tempo, ele resolveu colocar em prática esta semana. Foi? Esta semana. Ele me mandou uma mensagem e falou: Sigem, o quanto você gosta de literatura? Eu falei: gosto pra caramba, cara. Tô há um bom tempo afastado. Ele topa fazer comigo um projeto semanal de literatura. Eu falei: irmão, vambora, você toca o barco, eu vou acompanhando, mas vamos lá. Porque é uma forma de eu me inserir num universo do qual eu gosto muito. E não é aquela coisa pesada. A gente vai bater um papo aqui, as coisas vão fluir, nós vamos, obviamente, nos divertir e espero que você também se divirta muito. E se você quiser me seguir na rede social, é @professor Sidney Martins. Lembrando que tem Y, o nome do Sidney. Isso, é D mudo e Y. Então, no Instagram é isso. E eu tenho um canal no YouTube também, que é o Português com Sidoca. Isso aí. Sigam, porque vale muito a pena, é só conteúdo de qualidade. Eu sou o professor Pablo, para quem me conhece, para quem não conhece, eu continuo sendo o professor Pablo, né? Eu dou aula de língua portuguesa, eu sou um fã de literatura, sou apaixonado por literatura e, assim, acho que eu comecei nas letras por causa da literatura. E foi por isso que, como se trata de uma das minhas paixões, eu resolvi vir para cá para que a gente pudesse realizar esse projeto, certo? E aí, quando eu falava com o Sidney justamente sobre como é que nós poderíamos começar isso, a ideia foi: será que nós podemos começar falando exatamente sobre aquele tipo de literatura que parece ser o mais difícil e o mais arenoso, e o que eu comentei esses dias num podcast em que eu fui entrevistado, que parece ter morrido? Sim. Né? Que eu falei sobre poesia, sobre poemas, e o Sidney falou: vamos começar exatamente nisso aí. Então, cara, hoje a gente vai ter uma conversa para falar sobre poema, como é que você interpreta poema, o que você tem que saber que existe num poema, pra você entender mais ou menos ali, para você não achar que é uma viagem, tá? E nós trouxemos, cada um, 3 poemas que nós adoraríamos compartilhar com vocês, e nós vamos ler esses poemas e interpretar para vocês, beleza? Sidney, diz aí para mim como era a relação que você tinha entre você, seus alunos, quando você dava aula de literatura e poema, ou até hoje, quando você está trabalhando português, porque isso acontece muito conosco, questão de concurso que traz poema. Como é que você lida com isso? Porque parece que as pessoas simplesmente não conseguem ler um poema. Sim, na verdade, o que acontece? Eu acho que a maioria das pessoas não está preparada para, de fato, interpretar um texto, até porque, infelizmente, muitas pessoas são apenas alfabetizadas e não são letradas. Então, ela é capaz de ler, mas ela não é capaz de codificar ainda mais enunciados mais complexos. E quando eles vão, por exemplo, pensar numa prova, eles não estudam a interpretação porque eles acham que não tem como estudar. Eles estudam a gramática porque sabem que os conteúdos vão se repetir. Mas qual é o pensamento do camarada num primeiro momento que não tem uma orientação devida? Eu não tenho como estudar a interpretação porque cada prova trabalha um texto diferente, um autor diferente. Como é que eu vou estudar isso se não vai cair a mesma coisa? Uhum. Só que a gente só aprende a interpretar interpretando. A sorte deles é que em muitas provas cai mais compreensão. Ou seja, se o cara faz uma leitura atenta, ele já resolve porque é uma informação explícita, está ali dentro do texto. Se ele procurar, ele vai achar. Superficial. Agora, quando é interpretação, aí vai um pouquinho além. E nesse momento entra a questão do conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E aí tem que ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar. Aí o cara fala: pô, então eu tô ferrado porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta. Agora, muita gente me pergunta assim: Pablo, o que é um bom livro? O que é um bom filme? Eu resumo simplesmente assim: é aquilo que trouxe algum valor para você ou que aprofundou um valor que você tinha de forma superficial. Se trouxe de alguma forma um ensinamento, foi válido, valeu a pena, é bom. Agora, se só fez você perder tempo, aí realmente não é bom. Não sou eu que vou te dizer se é bom ou ruim, é você que vai avaliar para dizer se é bom ou ruim. Agora, nesse primeiro momento, tem a parte empírica.
Só que tem uma parte linguística que muita gente ignora. Para o camarada realmente interpretar bem, ele tem que saber o que é denotação e conotação, texto verbal, texto não verbal, funções da linguagem, figuras de linguagem. Exato. E no cenário do concurso público, às vezes, esses tópicos eles não vêm explícitos, vêm só compreensão e interpretação, e o cara acha que não tem que estudar. Mas diz lá variados tipos de textos. Então, não necessariamente vai ser uma dissertação, pode ser que venha um poema. E aí pode ser até que não venha uma questão sobre metáfora, sobre metonímia, sobre ironia. Mas se ele não conhece essas figuras de linguagem, como é que ele vai compreender o texto? Como é que ele vai perceber a metáfora? Por exemplo, a aula hoje... olha só como é que a gente está viciado. O tema hoje é sobre poesia. E eu gosto muito do Ariano Suassuna. Ele é fantástico. Ele é fantástico. E o Ariano Suassuna, ele faz uma distinção entre a poesia e que eu acho até contestável, né? Porque assim, eu já escutei muito sobre isso, dicotomia entre poesia e prosa, e alguns dizem que na verdade a dicotomia é entre poema e prosa, porque poesia pode existir em qualquer ambiente. Exatamente. Agora, por que eles falam tanto da poesia? Porque a poesia se distingue, né? Se distingue da prosa porque tem ritmo e imagem. Não que a prosa não tenha ritmo e imagem, só que na poesia é de forma exacerbada, é predominante. E por quê? Porque é encantatória. Porque se a gente parar para pensar, todos nós seres humanos, o que nos encanta? Ritmo e imagem. Se você escuta alguma coisa que é agradável aos ouvidos, uma prosódia gostosa, você se deleita com aquilo. Se você vê uma imagem que você julga ser o belo, você também se deleita com aquilo. Então, eu acho que é isso que a poesia busca. A poesia busca trazer o que há de melhor em todas as nuances. E aí, por isso, é encantatória. Cara, eu acho isso fabuloso. Isso que você falou é tão bonito que me faz pensar, isso me remete, na realidade, às origens da poesia, né? Quando a gente vai lá para a literatura clássica e nós temos os ditirambos de Dionísio, quando começa a chamada poesia ditirâmbica, né? Que é a poesia feita com acompanhamento da lira, que acabou trazendo a própria noção de gênero lírico, né? Para os textos. E a poesia, nessa época, ela é feita para ser cantada. Sim. Né? Para ser ritmada. E com o tempo isso foi mudando, né? Essa tradição foi sendo alterada, o que eu também acho bastante interessante. Mas algumas coisas não desapareceram daquele momento. Como o fato de que em todo poema você tem um sujeito lírico. E eu acho que as pessoas nunca entenderam o que significa dizer que você tem um sujeito lírico, o que é um sujeito lírico, né? Se nós pararmos para pensar num conceito muito simples, é a voz que declama o poema para você. É a voz que traz aquele texto para você, sem ser o autor. Porque poucas vezes na literatura você consegue misturar, consegue confundir o eu lírico com o autor. Né? Talvez o Manuel Bandeira, em algumas épocas. Eu trouxe um poema aqui que tem essa que é o do Fernando Pessoa. Perfeito. Né? Poucas vezes nós conseguimos fazer isso. Então, uma coisa que a galera não entende a respeito disso é o fato de você ter um sujeito lírico descolado do poeta. Então, o homem, por exemplo, vamos pegar ali um Carlos Drummond de Andrade, ele pode assumir um eu lírico feminino para declamar o poema, ele pode assumir um eu lírico de criança, de idoso, né, de qualquer coisa, porque o eu lírico permite isso, né? Então, o primeiro item que eu acho que as pessoas deveriam entender para interpretar um poema é: não ache que é um cara falando aqui. Sim. É um eu lírico, é um sujeito lírico. Assim como se dá na prosa. Você tem Machado de Assis, mas ele tem diversos narradores. Então, o narrador não é necessariamente o autor. Aquele ponto de vista não é necessariamente o ponto de vista do autor, é o ponto de vista do narrador. E é o mesmo que acontece com a questão do eu lírico. O eu lírico pode ser múltiplo, pode ser metamórfico, pode ser... O Fernando Pessoa, ele é sublime nisso, porque ele criou, inclusive, outras máscaras. Né?
E aí, eu acho que esse é um dos elementos, na minha opinião, importantes para a gente entender poema. Outra coisa é você compreender que a estruturação do poema é diferente da do texto em prosa. Por mais que você tenha um poema que nós entendemos como prosaico, de vez em quando, né? A estruturação é em versos. Sim. Então, um verso, para você que não sabe, eu vou falar de uma forma muito grosseira, é uma linha do poema. O verso é uma linha do poema. E uma estrofe é o conjunto dessas linhas. Quando você enxerga lá dividido em bloquinhos, esses bloquinhos se chamam estrofes. Eu até brinco e falo assim, o verso é a linha do texto e a estrofe é como se fosse o parágrafo. Exatamente. E quando eu converso sobre poemas com os alunos, eu falo que o aluno precisa entender basicamente que ele precisa interpretar a estrofe para entender como uma estrofe se conecta a outra, como é que isso vai progredindo, né? E aí, não sei se você concorda com isso, mas talvez o terceiro elemento importante nessa interpretação é o fato de que as pessoas não sabem como se lê o texto poético. Sim, com certeza. Você provavelmente já passou por isso nesse dia. Você fala para a pessoa, lê esse texto para mim, e a pessoa lê o poema interrompendo a leitura ao fim de cada linha. Sim, na verdade, eu acho que o grande problema se dá na própria estrutura escolar, que foi matando a leitura em voz alta, que é até algo que atrapalha a compreensão de qualquer tipo de texto, na verdade, não só do poema. Porque todo texto, na verdade, ele foi feito para ser lido em voz alta. Você precisa perceber as pausas e as entonações do texto. Eu até falo muito com os meus alunos sobre a questão do gago. Ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta. O mesmo se dá na leitura. Se eu faço uma leitura mental silenciosa, ela é gaguejada, porque eu não percebo as pausas e as entonações. Mas se eu faço a leitura em voz alta, primeiro que eu já leio mais devagar. Isso já é um ponto positivo. Segundo, que eu percebo as pausas e as entonações. As vírgulas e os pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. Claro. E dessa forma eu compreendo e interpreto melhor o texto. No caso da poesia, mais ainda, porque o ritmo é muito forte. O Machado de Assis era gago. Sim, é verdade. E dizem que, inclusive, pelo fato de ele ser gago, a dinâmica da pontuação que ele utilizava nos textos tinha a ver com a possibilidade de leitura. Não, o cara era um fenômeno, né? Filho de pais forros, né? Gago, epilético. Epilético. E um fenômeno. Um fenômeno, inclusive com uma dificuldade gigantesca para conseguir estudar, né? Porque não tinha acesso durante boa parte da sua vida, mas depois conseguiu superar tudo isso e foi de fato um fenômeno literário, né? Bem, então nós estamos falando sobre poesia. Sidney, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem uma resposta pronta para isso. Foi uma pergunta que me fizeram. A pergunta foi: por que eu devo ler poemas? Por que eu devo ler poesia? Eu que sou um cidadão aqui, eu não tenho muita preocupação com as coisas no mundo e tal, mas por que você acha que eu devo ler poemas? Bem, eu acho, é só um achismo, tá? E aí a pessoa, obviamente, vai... Eu não sei qual foi a sua resposta, por exemplo, mas eu acho que ler, de modo geral, não só o poema, é uma forma de nós superarmos o mundo terreno. Chegar ao plano onírico para realmente se aliviar das mazelas da vida. Porque se a gente parar para pensar criticamente sobre a vida em si, acho que a gente fica até meio amargurado. E a gente não tem muito tempo para tentar fazer outras coisas ao ponto de aliviar essa dor que talvez esteja ali latente. E a leitura é uma forma de passear por outros mundos, perceber, às vezes, os mesmos problemas, as mesmas aflições e outras situações que talvez a gente nunca nem tenha parado para pensar. Então, é uma forma de ter a oportunidade de ser vários sendo um só. Porque a partir do momento em que eu estou lendo um texto,
Eu não sou apenas um leitor, eu também passo a ser um coautor. Eu contribuo para aquele texto porque eu também faço as minhas interpretações que vão ser modificadas com o tempo, porque eu também vou adquirindo maturidade, vou adquirindo repertório cultural. Então, hoje eu faço uma leitura e daqui a um mês eu faço a leitura do mesmo texto e já vejo algo diferente, porque é isso que a leitura nos proporciona, a oportunidade de crescimento dentro, às vezes, até do próprio texto. Eu não sei se eu me fiz muito claro ou se eu viajei demais. Você se fez extremamente claro. E uma das coisas que você falou, que eu achei impressionante, você trouxe um ponto de vista a respeito da literatura, que é uma visão extremamente nietzschiana. O Nietzsche diz que é preciso que nós consigamos encarar a nossa vida como se ela fosse uma obra de arte, mas uma obra de arte trágica, porque com ela você aprende. Você aprende com as lições da tragédia. E aí ele também fala, né, sobre a necessidade de nós criarmos algumas coisas para superar a dor de estarmos vivos. É dele a frase, se não houvesse música, a vida seria um erro. Né? E eu acredito que ele tem muito a ver com a arte, com a noção de arte. A minha resposta foi parecida com o que você disse, mas foi um pouco mais breve. Eu disse que, na minha opinião, a literatura humaniza o homem. E, na minha opinião, a literatura faz algo que o cinema não faz e que a ciência ainda não faz. Nós não temos máquina do tempo, sabe? Não temos máquina do tempo. Eu só consigo voltar ao passado se alguém me ajudar. Quem é que me ajuda a voltar ao Rio de Janeiro do século XIX e andar pela Rua do Ouvidor e perceber que aquele espaço era o espaço social mais rico do Rio de Janeiro? Quem me ajuda a fazer isso é o Machado de Assis, o José de Alencar. Quem é que me ajuda a entender qual foi todo o processo do ciclo da cana-de-açúcar no Brasil, desde quando ele começou, certo? Que os engenhos começaram a crescer, começaram a ganhar espaço e força, até o momento em que as usinas acabaram com tudo. Quem me ajuda a fazer isso é José Lins do Rego. Quando você pega as obras dele e você começa lá, Menino de Engenho, Banguê, vai passando até você chegar ao livro Usina, e aí depois você baixa em Fogo Morto, e que ele encerra esse ciclo. Assim eu viajo ao passado. Eu não vou pegar ali, sei lá, uma novela da Globo, que coloca umas roupas que eles presumem que sejam daquela época, uma forma de falar que eles presumem que sejam daquela época, e mostrar, aquilo era o passado. Não, tenho contato diretamente com o passado. Como é que eu viajo para o futuro? Eu leio os textos, os romances distópicos. Como é que eu entendo o que as pessoas do passado pensavam sobre o que seria o futuro? Eu leio os romances antigos distópicos, como 1983. Não, e é muito interessante você mencionar essa 83? parte. 84? Pô, falei 84, merda 84. 84. Agora o George Orwell se revirou no caixão. Mas é porque... Tu nasceu quando? Eu nasci em 87. Então, eu nasci em 83, talvez tenha sido essa influência. Pode ter sido. Quando você começou a falar ali, cara, do Machado de Assis, é muito perfeito falar sobre isso, até porque muita gente pensa assim, é um romance, é só um texto narrativo. Quando, na verdade, quanto mais rico o texto, mais mistura haverá dos modos de organização textual. Então, predominantemente, a gente tem um texto narrativo, mas é preciso a descrição para descrever o personagem, para descrever o ambiente, e em que momento específico realmente nós vamos entender os costumes, os hábitos, como é que era a política, na hora em que o narrador para de contar a história propriamente e faz uma análise crítica da sociedade entrando numa dissertação. A hora que ele solta aquele comentáriozinho dele. Interessante demais isso, cara. E eu também acho legal, puxando um pouco agora a brasa para a questão da poesia, que é o seguinte, não é qualquer um que escreve poemas. Não, é difícil demais. Né?
poema exige técnica, exige percepção e, sobretudo, o poema exige sensibilidade. E é por isso que eu gosto de ler poemas, porque aí você tem contato com as pessoas que têm a sensibilidade mais exacerbada e como elas conseguem trazer isso para a realidade do texto literário, certo? Eu me lembro de que um dos poemas mais bonitos que eu já li na minha vida, e não foi esse que eu trouxe, porque ele ia ser muito longo, é um poema do Carlos Drummond de Andrade chamado Caso do Vestido. Se vocês tiverem curiosidade, você consegue achar no próprio YouTube, você encontra o Carlos Drummond declamando esse poema. Aí, cara, é assim, ó, é como se você tivesse contato com Deus, sabe? Porque você está ali ouvindo o cara que escreveu a obra declamando como ela deve ser declamada. Mas, enfim, é o Caso do Vestido. É um poema tão bonito que a primeira vez que eu ouvi, eu o ouvi antes de ler. A primeira vez que eu ouvi o Carlos Drummond declamando, eu chorei. Porque é a história, eu vou resumir para você, é uma história de uma mulher que tem filhas e as filhas perguntam: mãe, por que tem um vestido pendurado na parede da nossa casa? E daí a mãe delas fala assim: eu não quero falar sobre isso. Mas mãe, de quem que é esse vestido? É de alguma dona, é de não sei o quê, de quem que é? É de uma dona que já se foi. Mas quem é essa dona? Quem é esse vestido? Quem é esse mistério? E aí ela conta, você vai... Cara, eu me arrepio, velho. Eu me arrepio mesmo. Ela conta, é uma espécie de pequena narrativa, que o marido dela, pai das crianças, se apaixonou por uma outra mulher. Ele saiu de casa, abandonou a família, foi viver com essa outra mulher, depois se cansou dela e voltou. E ela foi, a mulher do vestido, foi até a esposa implorar para que ela pedisse para o marido voltar com ela. Cara, é uma coisa arrepiante, assim, sabe? É muito interessante. Então, e assim você vê a sensibilidade de você pegar uma situação que é tão particular, que é tão pequena e transformar numa coisa gigante, uma coisa universal, né? Eu acho que o poema faz isso muito bem. Sim. E eu acho que é muito bonito como ele faz isso. Não, e difícil acreditar que alguém pode fazer um texto assim sem ter conhecimento de algo desse tipo. Como é que alguém vai inventar isso se ele não viu uma vizinha passando por isso, por exemplo? Exato. Uma tia, a própria mãe. Como é que alguém cria isso do nada? É muito difícil imaginar que alguém cria isso do nada. Existem algumas frases que a gente lê nos poemas que nos marcam profundamente. Existe um do Manuel Bandeira, em que ele fala assim: como eram bonitos os nomes das ruas na minha época. Rua do Sol, Rua do Mar. Temo que tenham se transformado em Rua do Senador fulano de tal. Sabe? E você veja, era a percepção dele com a mudança do mundo, com a mudança daquilo que as pessoas valoravam, né? O que era importante antes? Rua do Sol, Rua da Alegria, Rua do Mar. Agora, o importante é Rua do Senador fulano. Esses interesses, né? Deixa, antes de a gente continuar, só dar uma boa tarde aqui para a galera que está assistindo. Claro. O Eliel Pereira, a Alana Araújo, que disse que o Sidoca é o cara. Com certeza, é por isso que ele está aqui conosco. O Éder Vinícius disse: boa tarde aos professores, passando para acompanhar o conteúdo, fico muito honrado. O Éder, a Thaís Teixeira mandou boa tarde aqui. A Alana disse: acredito que a maioria das pessoas buscam o curso de letras para estudar literatura, mas são obrigadas a enveredar pelos caminhos da gramática e da linguística apenas. Muita gente, né, Sidney? Sim. A gente conhece muita gente que teve que fazer isso. Inclusive... Eu citei isso, eu fui Sidney, obrigado a fazer isso. Eu só conheci gente que ficou se dedicando à literatura porque se transformou em professor universitário. Sim. Estudioso de literatura, você só vê hoje na universidade. O Éder Vinícius disse: vejo as aulas desses dois feras no YouTube. Aí eles resolvem falar de literatura gratuitamente. Show! Muito obrigado, cara. Muito obrigado. A nossa intenção aqui é levar conhecimento, entendeu? É tipo ser uma resposta ao ET Bilu.
Lembra o ET Bilu que falava, peço que busquem conhecimento. Então a gente está trazendo aqui para vocês. E o Luiz Ricardo deu um boa tarde aqui. Galera, vou pedir a gentileza para vocês. Eu estou vendo quantas pessoas estão assistindo e quantos likes há. Seu dedinho não vai cair. Deixe um like aí para a gente, por favor. Quem não tiver inscrito, já faça a inscrição. Os Literatos é o nosso programa que vai ser toda quinta-feira nesse horário, tá? E vocês também vão ajudar a que nós consigamos especificar esses temas, né? Muito bem. Nós já fizemos uma bela introdução. Que tal agora a gente passar à parte prática, Cid? Vamos, Pablo. O que é a parte prática? Nós separamos alguns textos, alguns poemas, e hoje nós vamos ler para vocês esses poemas e interpretar e discutir um pouquinho desses poemas. Falar sobre o autor, falar sobre a produção dele e sobre o poema essencialmente, tá? Hoje vocês não têm os textos ainda, porque o professor Pablo fez a besteira de não ter colocado os textos disponíveis. Mas eu prometo das próximas vezes, tanto colocar os textos disponíveis, quanto dar um jeito de projetar alguma coisa aqui para vocês acompanharem. Beleza? Então, Sidney, vamos começar com o seu primeiro texto? Beleza, vamos lá. Diz aí para nós qual foi o autor e qual foi o texto. João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã. Vou inclusive explicar por que trouxe João Cabral de Melo Neto logo no primeiro momento. Vai lá. Esse cara, ele me chamou a atenção por afirmar que ele não era um semideus e que ele não era inspirado pelas ninfas, mas que ele era um artífice da palavra. Tanto que esse poema aqui demorou 8 anos para ficar pronto, depois de mais de 22 versões. O João Cabral de Melo Neto dizia que o ato de escrever se dá por 5% de inspiração e 95% de transpiração. Quando eu trabalho, por exemplo, com os meus alunos que têm dificuldade em produzir redação, essa fala vale muito, porque o que vai trazer a excelência é, de fato, a prática. Então, ele se debruçava sobre o poema, ele reescrevia. Opa, isso daqui não está legal, eu vou reescrever. 8 anos o camarada demorou para produzir esse texto. E aí você fala assim, não é possível que o cara demorou 8 anos. Mas quando você vai percebendo o que está velado, o que está por trás, aí você fala, caraca, diferenciado, sublime. Então, às vezes, num primeiro momento, você tem dificuldade para, por conta própria, entender toda a riqueza que há no texto. Esse encontro aqui nosso vai ser muito importante, porque você vai começar a escutar o Pablo, a me escutar, vai começar a entender como é que a gente faz uma outra interpretação e vai, no fim das contas, daqui a pouco também fazer as próprias interpretações. E esse momento aqui é muito legal, porque o Pablo talvez tenha passado por isso, assim como eu passei. Na escola, às vezes, a aula de literatura não é tão legal. Desculpa interromper. Cara, eu dei muita aula de literatura em escola, eu ficava revoltado com a apostila e com programação, sabe? Uma das razões pelas quais eu saí de escola, né? Mas, cara, ressalvadas algumas exceções, Sidney, a aula de literatura na escola costuma ser um pé no saco. Exatamente, porque a gente se acostuma a uma narrativa de estilo epocal, as principais características daquele estilo, e detalhe, os grandes autores, eles estão muito fora daquilo dali, porque você pega as principais características de vários escritores, mas você não tem como inserir um Machado de Assis ali no realismo. Você coloca porque foi no momento em que ele produziu, mas ele é muito mais do que isso. E quando eu entrei para a faculdade, principalmente com uma professora chamada Rosa Gens, foi a primeira professora que começou a trazer a questão da poesia. Eu estudava poesia com a Rosa e prosa era com o Ronald de Mello e Souza, que é um fenômeno. Só que a Rosa, ela, diferentemente do Ronald, ela fazia algo que eu achava espetacular. O Ronald, ele trabalhava trechos da obra, mas ele falava muito, ele trazia muito o seu conhecimento. A Rosa, ela trazia mais o texto do que a própria fala. Olha que legal. Ela nos buscava mais do que ela se dava. Ela nos obrigava, ela nos desafiava. Então, no fim das contas, de fato,
todos estávamos lendo e todos estávamos interpretando. Então, eu acho que esse momento aqui é o momento ápice do nosso encontro, que é a leitura do texto. É o ouro. É o ouro. Vamos começar aqui, ó. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. Isso já remete àquela famosa frase, uma andorinha só não faz verão. Exato. Que é um dito popular. Detalhe, isso é uma intertextualidade. É quando você faz menção a um outro texto e você já mostra como o texto literário é rico. Pois como você vai perceber a intertextualidade, a alusão ao outro texto, se você não conhece o outro texto? Então isso já começa a separar o joio do trigo. Das duas, uma. Ou te descarta, você como leitor, por não ter esse conhecimento, você se sente apequenado e abandona, ou você, ao ser desafiado, pensa, não, eu sou capaz, então eu vou buscar esse conhecimento para que eu possa compreender também. Então eu acho que nesse momento já se separa quem merece e quem não merece. Exato. Porque é meio que isso, é quem merece e quem não merece, e nem todos merecem de fato ter esse momento. Aí aqui ele fala da solidão. A partir do próximo verso, a solidão já acaba, mas causa um estranhamento tremendo aqui, Pablo. Ó, ele coloca assim, ó, de um que apanhe... Aliás, eu vou fazer a leitura inteira e depois eu volto para fazer... Manda ver. Tá, beleza? Então, olha só. Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito, que ele e o lance a outro. De outro galo que apanhe o grito, que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzam. Os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, toldo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Cara, é um espetáculo isso aqui, né? Se você não entendeu, no momento em que o Sidney falou anteriormente, que o João Cabral de Melo Neto é um artífice das palavras, com esse poema você entende. Ele tá pegando cada palavra e ele tá transformando a palavra. Mas com a palavra, o mestre, vai, fale sobre as suas impressões. Olha só, no começo ele fala sobre essa solidão que eu já mencionei. No caso do dito popular, uma andorinha só não faz verão, realmente porque ninguém é capaz de fazer nada sozinho. Ninguém. Por mais que o Pablo, por exemplo, fosse fazer esse podcast aqui sozinho, ou eu fosse fazer sozinho, nós tivemos outras pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Então, ninguém faz nada sozinho. Só que aqui, ele traz uma metáfora muito interessante, que já envereda até para a questão da metalinguagem, porque ele traz o galo como a palavra e amanhã como o poema. Então, uma palavra não é capaz de tecer um poema. Agora, várias palavras chegarão a um ponto de convergir numa unidade que será o texto, que será o poema. Então, isso aqui é o que a gente chama, por exemplo, de metalinguagem. Para ficar mais claro, para quem não conhece, é quando a gente explica a linguagem através da própria linguagem. O dicionário ele é todo metalinguístico. Quando você abre o dicionário, tem lá cadeira, explicando que é um substantivo feminino, um objeto composto de acento, encosto, por aí vai. Aquilo dali é metalinguagem. Só que essa metalinguagem aqui é muito mais rica. Isso remete, por exemplo, ao início da concepção da metalinguagem, que foi lá no teatro grego, em que os personagens, obviamente, não interagiam com o público, como hoje nós estamos mal acostumados achando que teatro é só stand-up comedy. Ah, claro. Mas o teatro mesmo, os personagens interagem entre eles e não com o público, mas havia o coro que em determinado momento parava de interagir com os personagens e passava a interagir com o público, para trazer uma reflexão. O que você acha desse rei corrupto, dessa rainha infiel, desse príncipe banana? E naquele momento ele utilizava o teatro
para falar do próprio teatro. Isso é metateatro, e aí a gente tem metaficção, metapoema e por aí vai. Aqui entra a concepção do metapoema, porque os autores eles se debruçaram sobre todos os eixos temáticos, sobre amor, ódio, paixão, medo e por aí vai. Em algum momento eles não tinham mais sobre o que falar e se debruçaram sobre o próprio fazer poético. E o João Cabral de Melo Neto, ele era assim categórico nesse aspecto. Ele realmente se mostrava como um artífice da palavra. Eu tive um professor que chegava a dizer que o João Cabral de Melo Neto calculava os fonemas. E aqui dá para perceber isso. É muito claro isso aí. Dá para perceber, cara, isso na aliteração aqui que ele faz. Isso quer dizer, olha a quantidade de aliterações. Para você que não sabe, aliteração é a repetição proposital de um fonema de natureza consonantal. Não, e detalhe, e por que ele faz isso? O título do texto é Tecendo Amanhã. Então, no primeiro momento, ele tem a solidão, mas a partir do terceiro verso, essa solidão acaba, porque entram outros galos. E ele imprime essa aliteração, principalmente aqui na letra R, tem a letra T também, mas na letra R, para provocar um atrito, como se fosse um atrito de tecido, né? De tecer. De tear. De tear. Do tear. Tec, 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 tec. Ele vai tecendo essa manhã. E quando eu li isso daqui pela primeira vez, me causou um estranhamento tremendo esse terceiro verso com esse quarto verso. Porque ele coloca assim, ó. De um que apanhe esse grito que ele... E aí daqui a pouco vem. E o lance a outro. Na verdade, ele precisa de um galo, tá vendo que está implícito? Que apanhe esse grito que ele gritou. E o lance a outro. Por que ele vai fazendo essas omissões? Exatamente para provocar como se fosse a sensação de que um galo está dando mão a outro e se juntando e tecendo. Cara, isso é maravilhoso. Enquanto o galo tece amanhã, ele está tecendo poema. Exatamente. Nessa frase ele faz isso, né? Cara, agora eu achei algo muito interessante. Já te ocorreu que, pelo fato de você ter o João Cabral de Melo Neto como uma terceira geração de poema modernista, e tá ali numa época em que você tinha também Haroldo de Campos, Humberto de Campos, a galera mais do concretismo, já te ocorreu que a primeira frase, o primeiro verso, um galo só não faz amanhã, já nunca te ocorreu como uma espécie de crítica à tentativa de poesia concreta com apenas uma palavra? Sim, exatamente, porque uma palavra, no fim das contas, é como a obra de arte que a gente vê hoje em alguns locais, uma banana na parede, um rabisco, um nada, às vezes, porque alguém disse que aquilo também é arte. Só que o João Cabral de Melo Neto diz assim, opa, peraí, não é tão simples assim, até ao ponto de ele dizer que ele não era sublimado, que ele não era influenciado pelas ninfas, não, que ele era um trabalhador de fato. Uhum. É um trabalhador. Eu não sou um preguiçoso, eu não sou diferente, não, eu sou um trabalhador. Então, é realmente uma crítica a todos que acham que uma palavra só já é uma poesia, já é um poema, já é arte, e também aos outros que talvez achem que sozinhos são capazes de fomentar a literatura. Não, são vários escritores. Exatamente. E eles... Exatamente. Esse poema me fez lembrar de outro dele mesmo, o Catar Feijão. Sim. Catar Feijão, que ele fala sobre o processo de escrita, né? Catar Feijão se limita com escrever. Primeiro, jogam-se os grãos, né, no alguidar, com água, remove-se aquilo que boiar. E daí ele vai falando que o que dá graça é a pedra que fica junto com o feijão. Sim, inclusive esses textos estão no Educação pela Pedra. E olha só que legal, ele é um educador, né? Uhum. Porque ele fala que a educação pela pedra tem que visitá-la. Ou seja, você precisa ver várias vezes.
ninguém aprende de primeira, você aprende a partir das repetições. Então, você, numa segunda leitura, vai, obviamente, conseguir extrair mais conhecimento do que na primeira, na terceira mais do que na segunda, na quarta mais do que na terceira, até porque nós vamos ampliando o nosso conhecimento. E ele é bem claro em relação a isso. Cara, esse texto aqui, para mim, deixa bem claro esse processo. Acho que... uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui são versos livres, ele não teve essa preocupação. Provavelmente, em algum momento aqui, a gente vai bater em algum texto que tenha um verso bem marcado. O último que eu coloquei, que tem o do Augusto dos Anjos, então é um soneto decassílabo bem marcado. Muito bom. A gente tem aqui a Aline Esteves, mandou cultura é muito bom, e exatamente aquilo em que a gente acredita. E o Christopher Noriyuki Matsumura. Nossa. Caraca, que nome poderoso, velho. Isso me fez pensar, só que o dele tá perfeito, tá? Eu tive um amigo na escola chamado Haile Selassie Ser Mateus dos Santos. Não. Aí o dos Santos matou, né? Aí matou, cara. O dele não matou. O cara tinha o nome Highlander e terminou com dos Santos. Com dos Santos. Aí me quebrou, né? Não dá. Então, o Christopher disse, muito 10, estou adorando. Então, Christopher, faz o seguinte, você vai ter um botãozinho escrito ali, compartilhar, clica nele e manda para os teus brothers, para aqueles que são gente boa mesmo, que vão assistir. E também deixa o like para nós aí. Bem, acho que eu vou pegar um meu agora, né, cara? Fique à vontade, mestre. Olha só, o primeiro poema que eu trouxe é do Carlos Drummond de Andrade. Eu sempre vou falar muito dele, porque o Carlos Drummond é meu poeta predileto, tá? Meu poeta predileto. E é um poema chamado Consolo na Praia. Vamos ao texto e daí eu tento interpretar. Vamos, não chores. A infância está perdida, a mocidade está perdida, mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Algumas palavras duras, em voz mansa, te golpearam. Nunca cicatrizam. Mas e o humor? A injustiça não se resolve. À sombra do mundo errado, murmuraste um protesto tímido, mas virão outros. Tudo somado, devias precipitar-te de vez nas águas. Estás nu, na areia, no vento. Dorme, meu filho. Esse poema, cara, toda vez que eu leio, eu acho que é uma coisa de louco, assim. Carlos Drummond de Andrade, poeta que nós podemos classificar como um poeta modernista, né? E que tem várias vertentes da sua poesia, mas ele fala muito bem sobre o conteúdo introspectivo, né? Ele fala muito bem sobre isso. Qual é a minha leitura desse poema? O eu lírico, de certa forma, está tentando consolar alguém que está desesperado, que está olhando para a própria vida e não tem nada. E isso nós percebemos no Vamos, Não Chores, né? Ele faz isso de uma forma praticamente sarcástica, que é: a infância está perdida, você não é mais criança. A mocidade está perdida, quer dizer, você também não é mais jovem. Mas a vida não se perdeu. Você ainda pode viver daqui para frente. O primeiro amor passou. E quando o primeiro amor passa, nós achamos que vamos morrer. Porque o primeiro amor é aquele arrebatador, aquele que chega a doer no seu peito ali, mas ele passa. De todo mundo passa. O primeiro amor, todo mundo passa. E ele diz, o segundo amor passou. Então, você vai para o segundo amor, você pensa, já estou calejado, já estou sabendo. E ele vem e te arrebanha, te arrebata. Mas ele também passa. E ele diz, o terceiro amor passou. Quer dizer, os amores na vida passam. E aí ele emenda com a nossa adversativa ali. Mas o coração continua. Não importa quantas vezes você tiver amado ou quantas vezes você for amar, o coração continua.
O coração foi feito para amar. E ele continua. Perdeste o melhor amigo. Não tentaste qualquer viagem. Então aqui ele está falando assim, você foi um covarde. Isso também faz parte da vida. Não possuis casa, navio e terra. Eu acho muito interessante essas 3 palavras que ele coloca, porque são talvez metonímias. Não possui casas, você não tem onde se esconder. Você não tem onde se abrigar. Você não possui navio, quer dizer, você não pode fugir. Você não possui terra. Você não pertence a lugar nenhum. Mas tens um cão. E aí, com isso, você pensa assim, cara, mas isso é tão sarcástico. É sarcástico, mas é verdadeiro. Você já observou qual é o amor que um cão tem pelo seu dono? Talvez um dos amores mais puros que a gente pode perceber. Então, assim, eu posso ter perdido tudo. Posso ser um bosta, um covarde, mas ainda tem esperança. Você tem um cão. Algumas palavras duras em voz mansa te golpearam. Eu acho que essa parte é muito poderosa no poema. Porque, veja, ele utiliza palavras duras e ele utiliza golpearam, mas ele diz em voz mansa. Porque os golpes mais fortes que nós recebemos dentro da nossa alma não são desferidos com gritos. É aquele peso de você ouvir, então você não me ama mais? E outra pessoa te olha e diz, não. Esse é um golpe em voz mansa que nunca cicatriza. Então, quer dizer que agora, imagine uma mãe dizendo para o seu filho, é agora que você vai embora de casa? E ele fala, é. Aí ele diz, mas e o humor? Né? Onde está a graça nisso? O que a gente pode, né, retirar? E ele continua, a injustiça não se resolve, à sombra de um mundo errado você murmura um protesto tímido, quer dizer, eu estou indignado, que ele fala, mas outros virão. Então a vida é assim. Tudo somado devia se precipitar de vez nas águas. Então se você for parar para pensar nisso, tudo junto, você deveria se matar. Porque ele diz, você está nu na areia, no vento. Aí quando ele diz, dorme, meu filho, na minha opinião, aí está o consolo na praia. Porque o dorme não é no sentido de precipite-se no mar. É sonhe. Não deixe de sonhar. Porque somente assim você vai conseguir pegar tudo isso e vai evitar de você se matar. Sonhe, meu filho. Esse poema aqui, para mim, é verso branco, não tem rima, não tem metro, nada. Mas ele... Para mim, ele é apaixonante. Ele vai ao encontro da pergunta que você me fez e a resposta que eu dei. E quando você fala da questão existencial, a gente pode agora, jogar longe, né? A gente pode jogar lá para a filosofia do Sartre, né? Ele tem um livro, O Ser e o Nada, e ele, assim, trocando em miúdos, tá? Não vou querer aqui... Que é desse tamanho. É, trocando em miúdos, é enorme. Ah, não, o grandão é o Heidegger, mas acho que o Ser não, esse também é grandão, esse também é grandão. É. Mas, basicamente, para que vocês possam entender, ele diz que o homem é um vazio e que, diferentemente dos animais e das árvores que existem em si, o homem não existe em si, ele existe para si. Então, nós somos um vazio e, na verdade... nós não temos como nos definir nesse primeiro momento, porque nós somos um vazio. Como é que eu vou me definir? Mas eu passo a ser aquilo que eu faço de mim mesmo. Então, vários problemas aconteceram com ele. Primeiro você existe, depois você é. Exatamente, porque você vai fazer. Então, não é assim, não, peraí, você é isso. Não, eu serei o que eu vou fazer a partir de agora. As minhas ações é que vão definir quem eu sou. E isso é sublime. E no caso ali, acho que o Drummond passou por uma fase muito assim existencialista, né? Para que eu estou aqui? Qual é a minha função no mundo? Principalmente depois da Segunda Guerra, ele começou a escrever muito mais. A Rosa e o Povo. Isso, exatamente. Exatamente. Vamos para o teu próximo poema, Sidney? Vamos. O próximo... cara, o próximo eu trouxe porque eu acho muito interessante o começo dele.
Aqui é autopsicografia. E aí você pensa, poxa, psicografia, Chico Xavier, essas Exatamente, coisas assim. né? Em relação ao que há no espiritismo e tudo mais. Só que aqui, na verdade, é uma declaração psicológica do ser, é mais nessa medida. E como é autopsicografia, é uma declaração psicológica do ser de si próprio, né? Ele mesmo fez. E aí é que bate que, nesse momento, o eu lírico é o próprio Fernando Pessoa. Exatamente. Porque ele coloca assim, o poeta é um fingidor, o poeta é ele mesmo, porque é uma autopsicografia. Então, o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de roda que se chama coração. Meu Deus, É cara. bonito, né? Isso é bonito demais, bicho. Bonito. É bonito demais, cara. Muito bonito. E, ó, esse primeiro momento, olha só, não sei se você vai pescar como eu pesquei aqui. Com certeza não foi o Fernando Pessoa que teve a intenção, como o Cabral de Melo Neto teve, de fazer uma intertextualidade com aquela frase popular, uma andorinha só não faz verão. Uhum. Aqui eu acho que um outro autor é que quis fazer uma intertextualidade com o Fernando Pessoa, Roberto Carlos, na música Traumas. Por sinal, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma sugestão. Não a música do próprio Roberto, na interpretação dele, mas procurem Traumas na versão dos Los Hermanos. Vai aparecer um vídeo no YouTube que foi uma apresentação no programa Altas Horas do Serginho Grossman. Esta interpretação do Rodrigo Amarantes é sensacional. Em um momento da música, que é, na verdade, uma poesia, ele diz assim: durante o dia, a gente tenta, com sorrisos, disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Cara. Não, é forte demais. Porque quando a gente pensa aqui no fingidor, não é um fingidor porque ele é um fingido, ele é um falso, ele é um contador de mentiras. Não, olha a continuidade. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Porque, na verdade, nós temos dor o tempo inteiro. Todo mundo tem problemas. Só que nós temos que colocar máscaras sociais. Todos nós. E, na verdade, nós somos uma versão de nós mesmos para cada ambiente. O Pablo não é o mesmo pai, não é o mesmo Pablo pai que é o mesmo Pablo marido, que não é o mesmo Pablo filho, e assim eu também. Eu não sou o Sidney pai igual o Sidney marido, igual o Sidney filho, igual o Sidney colega, igual o Sidney amigo, igual o Sidney professor, igual o Sidney aluno. Para cada situação eu tenho uma máscara diferente. É claro, a nossa essência permanece, mas nós precisamos realmente de máscaras, principalmente nos piores dias. Porque nos piores dias a gente não pode simplesmente tratar todo mundo mal. Ninguém é obrigado a levar as nossas patadas. Eu vou dar uma aula e porque estou de mau humor vou xingar, falar palavrão, tratar todo mundo mal, dar patada. Não, eu tenho que fingir que é a dor que deveras sinto. Cara, isso é muito legal. Eu tenho que disfarçar com sorrisos a dor que na alma consigo sufocar. Isso é lindo demais. Eu não sei se o Roberto Carlos pensou nesse texto aqui do Fernando Pessoa, mas é lindo do mesmo jeito. Claro. E aqui, cara, ele continua, olha só que lindo. Ele diz assim, na continuidade: e os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Cara, essa é fabulosa. Esse é um verso fabuloso. Não é à toa que o Fernando Pessoa é um dos maiores da literatura universal. Não, ele é brabo demais. Ele e Camões pareiam, né? Tanto é que em Portugal tá ali, né? Difícil. Não, e ele chega a mostrar aqui que é muito legal, cara, que a gente
tem um sentimento ao ler. Ou seja, há outras dores, mas você tem aquela ao ler. Então, somente o leitor pode experimentar esse sentimento. E isso nos leva até aquela pergunta mais uma vez. Existem sentimentos que você nem conhece e que só você só vai passar a conhecer se de fato você puder ler um poema. Exatamente. Aí, na continuidade, aqui ele traz uma parada muito interessante que me faz pensar em Portugal, porque nós tivemos uma literatura que no começo era uma literatura ainda muito de Portugal. Muito inspirada, né? Em Portugal. Muito, porque a gente ainda era colônia, né? Era literatura colonial, principalmente ali naquela fase barroca. Teve o quinhentismo, e muita gente não sabe, né? O barroco já foi chamado de é chamado também, né? Seiscentismo. E o arcadismo de setecentismo. Uhum. E aqui nesse finalzinho ele coloca assim: e assim nas calhas de roda gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. E ele coloca ali uma dicotomia: razão e coração. E todos nós somos assim. Isso ficou muito exacerbado quando a gente... Aliás, na escola, quando você ia ler os textos, por exemplo, do Gregório de Matos, aqueles textos do arcadismo, porque o homem do barroco, o homem barroco, ele vivia em conflito. Exato. E eu acho até que nós nunca deixamos de ser assim. A gente vive em eterno conflito. Nós abandonamos os adornos do barroco. Mas o sentimento barroco nunca. Nunca. A gente... Veja, por exemplo, como esse fim é barroco. Demais. Porque ele está dizendo que é por meio da razão, que é nessa calha da razão que se contém o coração, que volta exatamente ao que ele diz no início, que é fingir que é dor a dor que sente. Exato. Detalhe, olha que lindo. Geralmente, quando a gente vai falar sobre a diferença de prosa e poema, a gente deixa bem claro que a prosa possui uma estrutura linear, né? Um início, um meio e um fim, que o poema não necessariamente precisa ter. Só que ele foi tão cíclico, tão amarrado, que ele vai... Tem início, meio e fim, e ele ainda volta, ele não abre brechas. É como se fosse uma boa dissertação argumentativa. Exato. Ele não abre brechas para refutações. Você lê e fala assim, caramba, ele disse tudo. Disse tudo. O que contestar? Não, peraí, não é bem assim. Não tem como você fazer isso. Porque é exatamente deste jeito. É você perceber que todos nós somos, em essência, duais. Né? Nós somos dualistas o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro em dúvida entre o bem e o mal. Vai até... Cara, eu acho até que vale uma crítica à sociedade atual, por exemplo, porque hoje as pessoas não conseguem mais discutir política, porque nós temos uma visão completamente maniqueísta. E muito apaixonada, né? Só que a paixão gera justamente o maniqueísmo, nesse caso. Pô, se o Pablo pensa diferentemente de mim, o Pablo é 100% mal e eu sou 100% bom. Isso não existe. O bem e o mal coexistem dentro de qualquer ser humano, assim como os governos vão ter pontos positivos e negativos. Eu acho que isso aí... Eu não vou entrar nessa seara, até porque aqui não é o Picuinha. Exatamente. Mas que vale essa reflexão aí. Pablo, agora fique com outro poema, vamos... Vamos lá. O próximo que eu trouxe é um do Manuel Bandeira, um dos meus poetas prediletos também, que é intitulado, né, Profundamente. Vamos lá. Quando ontem adormeci na noite de São João, havia alegria e rumor. Estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei. Não ouvi mais vozes nem risos. Apenas balões passavam errantes silenciosamente. Apenas de vez em quando, o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam ao pé das fogueiras acesas? Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles?
estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. Cara, esse é outro poema que, quando eu leio, assim, me arrepia, porque ele fala sobre passagem do tempo, fala sobre o passado, a valorização dos momentos, tudo isso de uma vez só. Porque ele tem 2 pontos de vista nesse poema. O primeiro ponto de vista é ele, criança, quando ele começa dizendo: quando ontem adormeci na noite de São João. E daí ele narra o que aconteceu. Ele adormeceu, acordou, a hora que acordou todo mundo já estava dormindo. E depois ele diz: quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. E aqui, para mim, vem uma metáfora muito interessante. O que é o fim da festa de São João? Porque lá era o momento em que ele estava se divertindo, certo? Quando ele fala ontem. As pessoas estavam se divertindo. E quando ele vem para o presente dele, né, do eu lírico, ele fala: eu não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Isso, para interpretar, eu faço uma pergunta para quem está assistindo e também para você, Sidney. Você consegue dizer para mim quando foi o último dia em que o Sidney criança brincou como criança? Rapaz, não consigo nem lembrar. Isso é adormecer. Você não viu o fim da sua festa de São João, que era aquilo que fazia sentido para a sua infância, porque você adormeceu. E se hoje você tentar acordar, como ele fez, para fazer isso, você não vai enxergar. Porque talvez a maior parte esteja dormindo. Com certeza. Talvez a maior parte esteja dormindo profundamente. E não só a avó, o avô, porque aqui no caso fica perceptível que eles morreram, né? Sim. A avó, a avô, a Tomásia, a Rosa, mas também os sonhos, também a inocência, também aquilo que você tinha. Onde é que está todo mundo? Não, e você percebe que, na verdade, ele tem essa essência da questão do tempo e da questão do adormecer em muitos outros textos. Tem uma frase do Manuel Bandeira que é muito interessante. Ele diz assim: a vida com V minúsculo, é um V minúsculo, me atrapalha a viver a vida com um V maiúsculo. Cara, isso é sensacional. Por quê? Porque a gente tem tanta coisa para fazer na vida. Tem que levar o filho para a escola, tem que ir para o trabalho, tem que não sei o quê, tem que não sei o quê, que no final das contas a gente não vive de verdade. A gente não aprecia o viver, não se deleita com as maravilhas da vida. E é exatamente isso. A gente adormece sem perceber. Cara, tem um poema do Manuel Bandeira também, em que ele fala algo como: tá passando um cortejo, e aí diz que enquanto passava o esquife, os homens continuavam trabalhando maquinalmente. Sim. Mas um deles tirou o chapéu lentamente, certo? E dele fala: esse sim, esse sabia que a vida é traição, que você não sai vivo dela. E quanto mais você souber que a vida é traição, mais você aprende a aproveitar a própria vida. Cara, esse poema é demais. Eu desculpa, talvez as pessoas não saibam disso, mas eu tenho uma característica que às vezes quando eu leio o poema eu choro. Tá? Então, se eu aparecer chorando, você já vai saber. Não, e aqui, olha o que é legal. A gente não combinou nada. Eu não sei se vocês, né, às vezes vocês acompanham um podcast, deve ter provavelmente alguns que são bem combinados. Ó, eu vou falar isso, vou falar aquilo, coisa e tal. Aqui a gente não combina nada. As coisas vão surgindo, vão fluindo. Isso me faz pensar, por exemplo, na questão do carpe diem, Pablo. Porque o carpe diem é viver a vida. Só que hoje, no mundo contemporâneo, a gente vive o carpe diem moderno, que é baseado nos fragmentos da memória. Você pode ver que, às vezes,
isso acontece com a gente, mas eu acho que é legal quando a gente olha para uma outra pessoa fazendo. Então, você está andando pela rua e do nada você vê, por exemplo, uma pessoa no ponto de ônibus, sozinha, sem fazer nada, não está com o celular na mão. Ela está sozinha e do nada ela começa a rir. Do nada. Por que ela ri? Porque naquele momento ela conseguiu atingir uma memória feliz, muito provavelmente de sua juventude ou de sua infância, ou pode ser até uma memória mais recente, mas que naquele momento em que ela está esperando o ônibus, ela teve a oportunidade de buscar ou de a memória trazer de surpresa aquela imagem para que ela pudesse ser feliz, porque quando ela voltar de fato para a vida dela, e entra naquela frase que a vida com V minúsculo me atrapalha a viver a vida, ela não vai conseguir pensar. Então, nós somos felizes em fragmentos de memória. E é por isso que as pessoas criticam tanto quando as pessoas vão viajar e ficam o tempo inteiro tirando foto com o celular, porque elas não estão vivendo. Elas estão apenas registrando. Você vai lembrar, Sidney, você vai ter essa música na cabeça, evidentemente, porque a primeira vez que eu a ouvi, eu estava no Rio de Janeiro. Estava no Rio de Janeiro passeando e rolando aquele samba delicioso pela rua, quando eu ouço a seguinte frase: tristeza não tem fim, felicidade sim. Sim. Essa é a história de você viver a felicidade em pequenos momentos. Exato. É lindo isso, né? Demais. Manda para nós o teu terceiro poema. Vamos lá. O terceiro poema, ele é interessante porque o Pablo perguntou quais poemas você gostaria de ler. Aí eu mandei 3, aí daqui a pouco ele, cara, não estou encontrando o terceiro. Aí eu falei, cara, é de um amigo que fez faculdade comigo e pô, eu acho essa poesia dele legal e vou trazer, porque é muito bom você poder ter contato com um poeta. Eu mandei até mensagem para esse meu amigo, o nome dele é Jorge Edson Sabaraense Borges, ele tem esse nomezão mesmo, e falei, cara, faz uma análise aí do teu poema. Ele mandou assim para mim, não é. A interpretação é do leitor. Eu falei, não, me expressei mal. O que motivou esse seu texto? Ele, beleza. E por que eu fiz isso? Porque, caramba, se eu tivesse diante do Drummond, eu ia falar, pô, Drummond, por que você escreveu isso? Claro. Pô, dá uma interpretação aí para mim disso daí. Eu tive o prazer de experimentar um momento assim, sublime. Lá na UFRJ, um dia o Raimundo Fagner foi com o Ferreira Goulart fazer uma apresentação. Nossa Senhora, cara. Não, foi uma coisa sensacional. Aí o Ferreira Goulart lia o poema, falava sobre as motivações daquele poema, que tinha conhecido uma namorada não sei onde, que aquilo fez escrever daquela forma, que o sofrimento ou que a alegria que ele teve trouxe aqueles versos. Depois de ele ter explicado aquilo tudo, aí vinha o Fagner. Pois bem, eu tive esta sensação. Ele fazia uma outra análise do Ferreira Goulart e agora eu vou cantar. E aí ele ia e cantava, porque ele escolhia, né? Ele fez muito isso, ele pegou alguns poemas e musicou. E, cara, era sublime. E, na época, eu tive o prazer de ter aula com alguns que são poetas, né? O Sérgio Martagão, o Antônio Carlos Sequim, o Eucanaan Ferraz, só que na época eu era um molecão e eu não podia falar assim, pô, chega aqui, irmão, me diz por que você escreveu isso. Vamos conversar. Vamos conversar. Mas eu fiz isso com o Jorge Edson Sabaraense Borges. Vamos lá, eu vou ler e depois vou falar a motivação, mas eu acho que vocês já vão perceber a motivação na hora da leitura. O nome do texto é Desamantes. O coração fica deserto, o amor mais ainda. O povo ama, a TV inflama, os casais brigam, é tiro, é faca, é afogamento, é porrada, é bala, é arma, é xingamento, é sina. Onde essas mulheres encontram esses homens? Que máscaras usam os seus homens? De amantes? De errantes? De possessivos? De delirantes? Ou são mulheres
sem chances. Humanos demasiadamente desamantes. A estrutura do poema é bem interessante, porque também é solta, o delirantes aqui vem num concreto praticamente, né? Porque vai caindo, Quando eu li eu tive essa impressão de que como se fosse o delirantes, como se fosse a pessoa derretendo. Cara, eu também tive essa sensação. E eu falei assim, cara, que maneiro, que maneiro. E por que eu trouxe? Porque, por exemplo, quando a gente pensa num grande poeta, esses já são consolidados, já são cânones. Então, a gente vai trazer os grandes nomes. É difícil trazer um poeta mais contemporâneo e ainda mais um poeta que não está na mídia e você conseguir enxergar a beleza dentro do texto desse cara. Por exemplo, eu poderia trazer um texto do Elcanaã Ferraz, mas ele é extremamente já midiático. Foi meu professor, mas está aí na mídia, já apareceu dando entrevista na Globo e por aí vai. Agora, o Jorge, ele trouxe um poema que é muito interessante. Muito provavelmente vocês perceberam que o que motivou foi a percepção do sofrimento das mulheres. Exatamente. Do como elas sofrem na mão de alguns homens. Pode ver que ele coloca aqui, ó, primeiro, desamantes. Amantes é aquele que ama. O desamantes é a negação, aquele que... Ele abre o poema com um neologismo, né? Exatamente. Coisa linda de se fazer. E que é aquele que não ama. Ele não ama e por isso trata mal. E ele vem e coloca assim, ó. Onde essas mulheres encontram esses homens? Que máscaras usam esses homens? Aí ele vem com as máscaras através de perguntas. Diamantes? Não. De errantes? A errantes é o cara que erra. Beleza. Mas ele continua. De possessivos, porque a mulher é um objeto para ele, então é posse, por isso ele pode fazer o que quiser. Inclusive, cara, tem um texto que é um texto jurídico que fala sobre a origem do adultério e mostra que antigamente o adultério era só para as mulheres, né? Para o homem, não. Exatamente. E quem era punido no adultério com pena de morte? Com pena de morte. A mulher que traía o seu marido, obviamente, e o amante. Mas não porque o amante estava dormindo com uma mulher que não era dele, até porque aos homens era permitido ir a um bordel e dormir com uma mulher que não era dele. Era a posse de outrem. Porque ele estava roubando um bem de outra pessoa. Cara, isso é muito, muito forte. E aí ele continua, e agora vem. Ele coloca o delirante como pergunta também, mas ele coloca diluindo. Ou seja... Peraí. Vamos lá. Será que ele abre essa fala perguntando quais são as máscaras que eles usam? Ele abre que máscaras usam os seus homens, os homens das mulheres. Perfeito. Quando ele termina isso não pode representar o movimento de as máscaras caindo? Porra, perfeito, é isso mesmo. Ele não me disse nada. Entendeu? Né? O Jorge não me disse nada, ele deixou na nossa mão. Mas é isso, porque assim, ele vem. E detalhe, ele bota cada expressão num verso. Ele bota cada uma num verso. Ele não coloca todas na mesma, né, no mesmo verso. Então é como se fosse quais máscaras eles usam? Caindo, sabe? Primeiro, diamante, porque é o cara que seduz. E outra, aí você tem uma, não é cacofonia, mas nós poderíamos chamar, porque o som não é desagradável, mas máscaras de amantes ou máscaras diamantes. Você entendeu? Da ideia o próprio diamante, a máscara da riqueza, a máscara diamante. E vai ao encontro exatamente da sedução do amante. Exato. Porque é muito sedutor, é um amante, é o cara que ama, é aquele que sabe o caminho das pedras para seduzir, só que começa com a máscara de amante. Depois já vem com a máscara de errante, ou seja, ele começa a errar. Mas aqui, penso e errante eu... também no sentido daquele que vai e volta, né? Ele é errante. Não, vai e volta, ou então comete o erro, mas por enquanto aceitável. Exato. Por enquanto aceitável, porque todos nós erramos. Só que aí depois começa a ficar pior. Depois é de possessivos. Então, aqui começa, de fato, o sofrimento, porque ela já se vê presa. E aí depois é que fica pior.
de delirantes. Porque o cara que está em delírio, ele é capaz da agressão. Não é mais só agora o erro porque ele, por exemplo, deu uma pulada de cerca. Não é mais o problema de ele ser possessivo e não deixar que a mulher vista determinada roupa. Agora já é a agressão em si. Ou verbal, ou psicológica, ou física. Chega a esse ponto, porque realmente o texto é motivado pelas agressões que as mulheres vinham sofrendo. E detalhe, ele diz que esse texto aqui, inclusive, ele fez já há muito tempo. Não é um texto... Ele tem 40 anos, mas ele não fez hoje com 40, com 30 e poucos anos. Ele fez isso bem já jovem, depois de ver várias notícias no jornal, na TV, e olha só, nada mudou. Pois é. Isso é uma situação curiosa e a arte falando sobre isso. Exato. Né? Vamos a uma perspectiva diferente do amor agora? Vamos. Terceiro poema, Idealismo, de Augusto dos Anjos. Esse é um poema metrificado e esse poema tem uma conversa com um filósofo muito popular. Esse poema, na realidade, conversa com um livro do Nietzsche chamado A Gaia Ciência, num aforismo em que ele fala sobre aquilo que se chama amor. É uma visão nietzschiana do amor. E aqui ele discute a visão nietzschiana do amor. Perceba que o nome do poema é Idealismo. Então ele vem. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor na humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira, de amores fúteis, poucas vezes falo. O amor. Quando virei, por fim, a amá-lo? Quando? Se o amor que a humanidade inspira é o amor do Sibarita e da Etaíra, de Messalina e de Sardanapalo? Pois é mister que, para o amor sagrado, o mundo fique materializado, a alavanca desviada do seu fulcro, e haja somente a amizade verdadeira de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para o teu sepulcro? Ele encerra com essa pergunta. Você percebe que esse já é um poema que tem métrica, ele tem tônica de declamação, é um soneto, né? Para quem não sabe o que é um soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, os versos A, B, BA, B, BA, CD, 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 que tem a ver com as rimas, né? Do que ele fala aqui? Ele está falando do ideal de amor. E ele fala que o ideal de amor que a humanidade tem é muito diferente do amor que a humanidade inspira. Porque quando ele menciona o Sibarita, Etaíra, Messalina e Sardanapalo, ele está falando de pessoas que ou são possessivas ciumentas ou que são lascivas. Então ele está falando assim, como é que eu vou amar o amor se o amor da humanidade geralmente é ciúme, posse ou carne? Porque nada disso é o ideal de amor. E daí ele termina perguntando algo que ele traz. Mas será que é necessário para que você tenha o amor sagrado que o mundo não seja material, que ele seja só ideal, por isso idealismo no poema? Assim como uma alavanca desviada do seu fulcro, ou seja, que ele perca o propósito, e haja só a amizade verdadeira. E aqui ele está falando do conceito do Nietzsche, porque o Nietzsche fala que o amor na humanidade é cupidez. E que se existe alguma coisa que se pode considerar amor, ela tem nome e já foi sentida. E o seu nome é a amizade. Então não tenha medo. Eu não sei, a câmera está em mim agora, Carlão? Não? Então joga aqui. Jogou? Não tenha medo de olhar para o seu amigo ou para a sua amiga, ou pelo WhatsApp mesmo, ou qualquer coisa, olhar e falar para essa pessoa, eu te amo. Porque a amizade é a maior expressão do verdadeiro amor. Você olha para o amigo e fala, cara, eu te amo, bicho, eu quero que você se dê bem, quero que você seja uma pessoa ótima, que tudo dê certo na sua vida. Não tenha medo de falar para o seu amigo, eu te amo. Pode abrir a câmera agora, Carlão.
Eu lá, te amo, Sidney. Lá ele. Não Né? tem o lá ele. Né? Lá ele. E aí, ele termina... Também te amo, meu amigo. Não, e é perfeito porque a questão da amizade vai tirar tudo aquilo que ele estava mencionando como negativo. Não tem a carne, não tem a dependência. O amigo mesmo não tem a dependência da carne, não tem a dependência financeira, não tem a dependência, às vezes, psicológica, nada. É amar sem esperar nada em troca. E por isso é um amor verdadeiro. Exatamente. Eu acho muito legal. E o mais legal desse poema é que ele termina com essa pergunta. Ele falou assim, será que é necessário, para que isso aconteça, que haja a amizade entre uma caveira e outra caveira, a minha caveira, a sua caveira, entre o meu sepulcro e o teu sepulcro? Quer dizer, será que eu vou ter que morrer para perceber isso? Será que todo mundo vai ter que ficar velho demais e perder a chance nesta vida de amar? Sim. Então, esse poema, para mim, é espetacular. Eu gosto muito do Augusto dos Anjos. Inclusive, a minha monografia foi sobre ele. Ele e Nietzsche, né? E eu acho que ele é um poeta muito mal interpretado na literatura brasileira, sabe? Mas gosto muito dele, acho fabuloso. Vocês que estão assistindo, gostaram dos poemas que nós trouxemos? Se sim, digam. Tá? Sim, e deixem sugestões, né? Pô, eu gostaria de ver determinado autor, determinado texto, poema. Por exemplo, agora no final, eu tenho 2 observações aqui agora. Todos já escutaram que num relacionamento, no fim, o que fica é a conversa. Então, procure alguém com quem você gosta de conversar. Porque a amizade é exatamente isso. O que você gosta de fazer com o seu amigo? Conversar. Né? Jogar conversa fiada fora, falar besteira. Então, se você consegue encontrar uma companheira, um companheiro com quem você gosta de conversar, pronto, você já está caminhando para o verdadeiro amor, porque você está caminhando para se tornar amigo da pessoa com quem você divide a cama. Agora, outro ponto. Quando você falou aí, esse texto aqui é metrificado. Cara, eu me lembrei do poema do Fernando Pessoa, que é composto por uma redondilha maior, e eu pensei, cara, o poema era tão sublime e trazia tantas sensações que a questão do formato dele, da métrica, eu nem me liguei e acaba acontecendo isso. Se torna algo tão pequeno diante da essência, né, demonstrada pelo texto. Isso que o Sidney falou, cara, a primeira coisa que você falou em relação a encontrar o companheiro, eu acho que é uma coisa muito importante, que a beleza se vai ou ela muda. Exato. Eu acho melhor dizer que ela muda, sabe? A beleza muda com o tempo. Ela até pode desaparecer, mas o bom humor não. É verdade. Então, encontre alguém com quem você possa conversar e dar risada. Uma pessoa cuja companhia você aprecia, do tipo, cara, eu adoro ficar do lado dessa pessoa. Leve, né? Leve. Se eu dou risada, eu posso falar sobre qualquer coisa, eu posso ser eu mesmo. Né? E aí talvez você tenha esses poemas para você declamar na sua vida. Tá? E assim nós finalizamos esse nosso primeiro episódio do nosso podcast Os Literatos. Ele estará provavelmente a partir de amanhã já no Spotify. Nós vamos extrair os cortes, o Sidney vai ter no canal dele, eu vou ter no meu canal. Você que é aquela pessoa que faz cortes de podcast, aguarde 24 horas para você começar a fazer os cortes. E quando for fazê-lo, por gentileza, marque o nosso perfil, porque assim você nos ajuda. Outra coisa, você que conhece alguém que é dono de livraria, livreiro ou editora ou qualquer coisa, fale sobre o nosso podcast, quem sabe a pessoa queira vir para cá apoiar o nosso projeto para levar mais a leitura, a literatura para todas as pessoas e dar oportunidade para essas pessoas, tá bom? E se você quiser ajudar de alguma forma, só entrar em contato conosco que nós agradecemos demais. Sidney, fala aí a sua saudação final e deixa o teu @, para a galera te seguir de novo. Mais uma vez, @professor Sidney Martins no Instagram
e no YouTube é Português com Sidoca. E foi um prazer incomensurável, inenarrável participar desse momento aqui. Como eu disse, a gente montou para se divertir. Então, acho que se a gente está se divertindo, vocês também vão se divertir e, obviamente, vamos ter aí a oportunidade de ampliar muito o nosso repertório cultural. E convidem os amigos. Olha que momento legal, que momento bacana para você, por exemplo, abrir um vinho ou tomar uma cervejinha, ou se você não é da bebida alcoólica, um refrigerante e bater um papo e também discutir os textos. O Pablo vai falar, eu vou falar, mas vocês também têm voz, então discutam com os amigos de vocês, peguem isso, você que já é professor, você que faz faculdade de letras, você que é um professor ainda no início de carreira, aproveite para levar essa experiência também para dentro da sua sala de aula, porque se você está gostando, se eu estou gostando, o Pablo está gostando, o seu aluno também vai gostar. É verdade. E eu acredito que isso possa contribuir muito com a formação das pessoas. O Sidney mencionou, isso seria ótimo para você assistir tomando um vinhozinho, comendo alguma coisa. Isso você pode fazer, por exemplo, à noite. Ah, não consegui assistir ao programa inteiro, mas você sabe, toda quinta-feira, às 14, você vai ter os literatos. Não consigo assistir ao vivo? Sem crise, cara. Depois você vai à noite, no horário que você tiver de boa, plum, dá o play, aí você pode tomar o seu vinho. Se for à tarde, toma um cafezinho conosco, entendeu? Vai ser um prazer, porque é justamente para isso, cara. A gente quer trazer esse programa para discutir livro, para discutir letra de música, para discutir esses autores, trazer, quem sabe, um autor para cá, para poder conversar conosco, né? Para dar publicidade à cultura que é tão importante. Então, nós agradecemos mais uma vez, certo? Façam inscrição no canal, sigam o perfil, espalhem a palavra, porque só dessa forma nós conseguiremos transformar a realidade de todas as pessoas. Um grande abraço, até a próxima. Beijo, meus amores.